Bem-vindos a mais uma aula de Matemática 5. Essa é a aula 10, onde nós vamos ver a aplicação de determinantes. Então, vocês vão ver o uso de determinantes para calcular a área de polígonos, o uso de determinante para verificar se três pontos distintos, 2 a 2, se eles estão na mesma reta, e também o uso de determinante para calcular, ou melhor, para determinar a equação de uma reta. Então vamos começar aqui mostrando a área de um triângulo. Então, considerando um triângulo de vértices EFG, cujas coordenadas são essas que vocês veem, a área desse triângulo ele é dada como sendo o módulo de D sobre 2, onde D é o determinante dessa matriz. E aí essa matriz ela é composta da seguinte forma. A primeira coluna são as abscissas de EFG, a segunda coluna são as ordenadas de EFG e a terceira coluna, todos os elementos são iguais a 1. Então, um exemplo simples, calcular a área do triângulo cujos vértices são esses pontos aqui. O ponto M, que é menos 1 e 2, está aqui. O ponto N, que é 1 e 5, está aqui o ponto N. E o ponto P, que é 6 e 0. Então, o primeiro passo é calcular o valor de D. Então, está aqui, a primeira coluna são a primeira coordenada dos pontos. Então, está aqui o menos 1, que é a primeira coordenada de M, o 1, que é a primeira coordenada do N, e o 6, que é a primeira coordenada do P. A segunda coluna são as ordenadas dos pontos. Então, está aqui o 2, que é a segunda coordenada de M, o 5, que é a segunda coordenada de N, e o 0, que é a segunda coordenada de P. E a terceira coluna, que é sempre igual a 1. Então, para calcular esse determinante aí, vocês utilizem a técnica que desejar. Aqui eu estou utilizando a regra de Sarri, Então, vocês estão vendo aqui, fica menos 1 vezes 5 vezes 1, está aqui. 2 vezes 1 vezes 6, mais 1 vezes 1 vezes 0, está aqui. Menos, aí o contrário, 1 vezes 5 vezes 6, mais 2 vezes 1 vezes 1, somado com menos 1 vezes 0. E aí, resolvendo os produtos, então, menos 1 vezes 5 vezes 1, que dá menos 5. 2 vezes 1 vezes 6, que dá 12. 1 vezes 1 vezes 0, que dá 0. Aqui, 1 vezes 5 vezes 6, que deu 30. 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. E menos 1 vezes 1 vezes 0, que dá 0. Então, nesse primeiro parênteses, essa soma aqui dá 7, menos o resultado aqui do segundo parêntese, que dá 32. Então, 7 menos 32 dá menos 25. Então, esse vai ser o valor de D, menos 25. E aí, agora a gente aplica aqui na fórmula da área, que é o módulo de D. D que é menos 25, Então, o módulo de menos 25 dividido por 2, que dá 12,5. Então, essa é a área desse triângulo, 12,5 unidades de área. Agora o exemplo 2. Esse exemplo 2, veja que os pontos, eles são intersecções de 4 retas, Então, eu tenho aqui esse quadrilátero ABCD, sabendo que é FGHI, tá aqui F, G, H e I. Eles são retas, do plano, com as equações que são essas aqui que foram dadas. E aí temos que o ponto A é a interseção entre a reta F e a reta I. O ponto B é a interseção da reta F com a reta G. C é a interseção das retas G e H. E o ponto D é a interseção entre as retas H e I. Então, a gente vai determinar a área desse quadrilátero. Bom, primeiro passo, vamos identificar as coordenadas desses pontos. Então, vamos começar identificando as coordenadas do ponto A. Como o ponto A é a interseção entre as retas F e I, então está aqui a equação da reta F e a equação da reta I. Nós já vimos em outro vídeo como determinar a interseção
entre duas retas, né? Então aqui vocês apliquem a técnica que desejar para encontrar os valores de x e y. Então o que é que eu fiz aqui, né? Nessa equação de baixo eu multipliquei todo mundo por 5, por isso que está aqui, ó, 10x mais 25 mais 35 igual a 0. E assim eu posso somar os respectivos membros, né, das duas equações. E aí eu fazendo menos 10x somado com 10x vai dar 0. 3y somado com 25y dá 28y. E menos 7 somado com 35 dá 28, né? E no segundo membro é 0 mais 0 que dá 0. E assim eu tenho uma equação do primeiro grau na incógnita y, né? E assim a gente vê que então o y aqui ele vale menos 1. E aí agora você escolhe qualquer uma das duas equações, substitui y por menos 1 e acha o valor de x, né? E aí eu já botei aqui direto que x vai ser igual a menos 1. Então, desse modo, as coordenadas do ponto A vai ser menos 1 e menos 1, tá bom? E assim, né, utilizando as técnicas que a gente já viu, né, em vídeos anteriores para determinar a interseção entre duas retas, e fizemos agora, né, para encontrar as coordenadas do ponto A, então a gente vai fazer de forma semelhante e podemos encontrar aqui as coordenadas dos pontos B, C e D, que eu já coloquei aqui direto, tá? Que é só a repetição dos cálculos. Então o ponto B vai ter coordenadas 2 e 9, o ponto C vai ter coordenadas menos 3 e 6, e o ponto D vai ter coordenadas menos 6 e 1. Agora o próximo passo é como é que eu vou achar a área desse quadrilátero, já que até o momento foi apresentada a forma de calcular a área de um triângulo. Então veja, como eu estou falando aqui de um polígono, né? Então eu posso definir aqui como é um quadrilátero, né? Eu posso pegar então dois pontos aqui que não sejam consecutivos, né? E traçar uma diagonal desse quadrilátero. E aí essa diagonal, ele vai dividir o quadrilátero em dois triângulos. E aí dessa forma eu posso calcular a área de cada um dos triângulos, porque a área do quadrilátero será a soma das áreas dos dois triângulos. Então dessa forma aqui, ó, eu tracei a diagonal DB, ó. E aí eu dividi esse quadrilátero nos triângulos ABD e no triângulo BCD. Tá? Então, eu vou calcular agora a área de cada um deles. Então, no triângulo ABD, né? ABD, é esse triângulo aqui de região amarela. Então, vamos calcular aqui o valor de D, que eu estou chamando de D1, que seria o D, né, desse triângulo aqui de região amarela. Então, quando vocês calculam aqui o determinante dessa matriz, vocês vão ver que o resultado é 56. Então, a área do triângulo ABD vai ser 56 sobre 2, que dá 28. Bom, eu dei um salto aqui porque a gente já viu, né, como calcular o determinante dessa matriz. E vamos fazer o mesmo processo para encontrar a área do triângulo BCD, né, que é esse triângulo de região verde. Então, chamei de D2 aqui, a matriz, né, dele, que o resultado do determinante é 16. E aí, calculando a área de BCD, aí eu faço 16 sobre 2, que dá 8. E aí, dessa forma, a área do quadrilátero, né, que eu estou chamando aqui de AT, que vai ser a área total, vai ser a soma das áreas dos dois triângulos. Então, o triângulo de região amarela, a área é 28, e o triângulo de região verde, a área é 8. Né? Então, o quadrilátero todo, né, ele vai ter a área 36. Né? Então, essa técnica aqui ela é interessante, porque tem muitos quadriláteros, né, que não é fácil da gente encontrar a área. Então, se você conhecer, se de alguma forma você conseguir determinar a coordenada dos vértices do quadrilátero, vocês podem utilizar determinante para encontrar a área. Aí vejamos agora esse exemplo 3. Eu tenho um hexágono. Isso aqui eu vou apresentar a ideia para a gente calcular a área do hexágono, e aí com essa ideia vocês podem calcular a área de qualquer outro polígono. Então, temos aí o hexágono, né? A, B, C, D, E, F,
cujas coordenadas dos vértices já estão sendo dadas aqui, né? Então, a ideia para a gente encontrar a área desse hexágono é a gente escolher um vértice e, a partir desse vértice, traçar todas as diagonais possíveis do hexágono e assim dividir esse hexágono em vários triângulos. E aí a gente vai calcular a área de cada um desses triângulos e a soma, e a área do hexágono será a soma da área de todos os triângulos. Então, eu escolhi aqui o ponto A, né? Vocês poderiam ter escolhido qualquer outro ponto. E aqui tracei as 3 diagonais que partem do ponto A, tá? Tem que ser, todas as diagonais é importante que elas tenham ponto em comum, porque se elas não tiverem o vértice em comum, né? Por exemplo, se eu traçar a diagonal FB, né? Então o triângulo formado pela diagonal FB, ele pode ter região comum com outros triângulos. Então, traçando diagonais que partem de um único vértice, é garantia de que você está dividindo o polígono em triângulos que não terão regiões em comum. Tá? Então, nesse caso aqui, o hexágono ele está sendo decomposto em 4 triângulos, né? O triângulo ABC, o triângulo ACD, ADE e, por fim, o triângulo AEF. Então, agora é só fazer o cálculo que vocês viram nos exemplos anteriores para encontrar a área de cada um desses 4 triângulos. E aqui só para simplificar, né, já que a gente já viu como se calcular a área dos triângulos, então só botei só os resultados, tá? Então, a área do triângulo ABC é 1/2. A área do triângulo ACD também é 1/2. A área do triângulo ADE é igual a 2 e a área do triângulo AEF também é 2. Então, a área de todo o hexágono será a soma das áreas dos 4 triângulos aqui, tá? E o resultado vai dar 7. Então, esse hexágono tem área 7 unidades de medidas de área, tá bom? Então, se for um polígono com 5 ou mais lados, né? Então, fica essa ideia. Você escolhe um vértice desse polígono e traça todas as diagonais que partem desse polígono ou desse vértice, a fim de dividir o polígono em triângulos que não têm região em comum. Agora, uma outra aplicação de determinante é para verificar se 3 pontos eles estão alinhados ou dizer que eles estão colineares, tá? Então, temos aqui os pontos E, F e G e nós dizemos se eles são colineares se o determinante dessa matriz for igual a 0. E a explicação para que esse determinante seja igual a 0 é simples, tá? Vocês sabem que esse determinante aqui ele pode ser usado para calcular a área de um triângulo cujos vértices são esses pontos aqui, né? Então, se esse determinante é 0, significa que a área é 0. E se a área é 0, quer dizer que os 3 pontos estão sob uma mesma reta, tá bom? Então, se esse determinante ele for igual a 0, é porque os 3 pontos são colineares. Então, vejamos o exemplo, né? Então, vamos ver se os pontos F, G e H são colineares. Então, na letra A, as coordenadas dos pontos são, né? Ponto E, -3 e -5. O ponto F é 0 e 1. E o ponto G, que é 3 e 7. Então, né, colocando aqui na matriz, né? D. Então, tenho aqui a primeira coluna, que é a primeira coordenada de cada um dos pontos. A segunda coluna, que vai ser a segunda coordenada de cada um dos pontos. E a terceira coluna, que é sempre igual a 1. Né? Então, calculando o determinante, aqui eu apliquei a regra de Sarri. Então, resolvi os produtos, está apresentando aqui. E, por fim, né, o resultado de cada um dos parênteses. Né? E aí vocês vão ver que esse resultado aqui é 0. Então, isso quer dizer que os pontos E, F e G, eles são colineares. E aqui está a representação gráfica, né, dos pontos. Está aqui o ponto E, o ponto F e o ponto G. E aqui eu tracei a reta
G, né? E aí vejam que o ponto F pertence a essa reta. Então, desse modo, o ponto F está na mesma reta, né? Que os pontos E e o ponto G. Agora, vamos ver a letra B, né? Dessa vez o ponto E tem coordenadas 1 e 2, o ponto F tem coordenadas 0 e 2 e o ponto G tem coordenadas 5 e 6. Então, montando aqui, né? A matriz, né? Onde a primeira coluna são as primeiras coordenadas dos pontos, a segunda coluna são as segundas coordenadas e a terceira coluna toda igual a 1, né? E aí aqui eu apliquei a regra de Sarri para encontrar o determinante dessa matriz, né? E aí vocês vão ver que o resultado aqui vai ser menos 4. Menos 4 é diferente de zero. Então quer dizer que E, F e G eles não são colineares, né? Então já que eles não são colineares, quer dizer que eles são vértices de um triângulo, tá? E aí como o determinante foi menos 4, então a gente sabe que a área desse triângulo é a metade do módulo de menos 4. Que aí vocês calculando vai ver que é 2. Exemplo 5. Determinar a ordenada K do ponto P da reta R representada abaixo, né? Então está aqui a reta R, o ponto P que tem coordenadas menos 1 e K. A gente ainda conhece dois outros pontos da reta R, né? Tem esse ponto aqui que tem coordenadas 3 e 2 e esse outro ponto aqui que tem coordenadas 6 e menos 4, né? Então, como esses três pontos estão na mesma reta, então quer dizer que obrigatoriamente eles vão satisfazer as condições de alinhamento entre três pontos. Então, assim, a gente consegue compor essa matriz, né? Onde a primeira coluna são as primeiras coordenadas dos pontos, tá certo? A segunda coluna são as segundas coordenadas, né? K, 2 e menos 4. E a terceira coluna igual a 1, né? E como eu já disse, os três pontos estão numa mesma reta, então eles são colineares. Então, obrigatoriamente, esse determinante é zero. Então, a gente vai encontrar qual é esse determinante aqui, que como um dos elementos é K, então quer dizer que ele vai dar uma expressão em K, né? E aí, quando você calcula esse determinante, você vai ver que vai ser menos 3K mais 30 igual a zero. E aí temos uma equaçãozinha do primeiro grau, que podemos encontrar o valor de K, né? Então, K vai ser menos 30 sobre menos 3, que dá 10. Tá? Então, utilizando a condição de alinhamento, nós podemos, então, encontrar as coordenadas de um ponto que pertence a uma reta determinada por outros dois pontos conhecidos. Então, com essa ideia, eu apresento então uma terceira aplicação do determinante, né? Que é encontrar a equação de uma reta conhecendo dois pontos dessa reta, né? Dois pontos distintos. Então, dados dois pontos distintos, E e F, né? Então, a equação da reta ela é dada dessa forma, né? Temos aqui a matriz, né? Mesma matriz, onde a primeira coluna é a primeira coordenada dos pontos, a segunda coluna são as segundas coordenadas e a terceira coluna é sempre igual a 1. O destaque é que aqui na primeira linha nós temos o x e o y, né? Que aqui a gente conhece dois pontos, então as coordenadas dos dois pontos eles aparecem aqui na segunda e na terceira linha, mas na primeira linha eu tenho aqui o x e y, onde x e y são as variáveis que representam um ponto genérico da reta determinada pelos pontos E e F. Então, um exemplo simples, aqui um exemplo 6, determinar uma equação da reta que passa pelos pontos M e N, né? Nós já vimos em outra aula que vocês podem utilizar a equação fundamental, vocês podem utilizar a forma geral para encontrar essa equação, vocês conhecem a forma reduzida, então também podem encontrar, tá bom? Mas para esse exemplo eu vou utilizar o determinante para encontrar uma dessas equações. Então, construindo aqui a matriz, né? Então está aqui a primeira coluna, é a primeira coordenada, tá vendo? A segunda coluna são as segundas coordenadas e a terceira coluna igual a 1, né? Dando destaque aqui para o x e para o y, que são as coordenadas de um ponto genérico.
E aí aqui eu encontro o determinante, né? Lembrando que sempre tem que ser igual a zero, né? Então vou encontrar o determinante aqui, que vai estar no primeiro membro. Então está aqui, ó, x vezes 2 vezes 1, esse produto, mais y vezes 1 vezes 3, está aqui, mais 1 vezes menos 1 vezes 5, está aqui, menos 1 vezes 2 vezes 3, somado com y vezes menos 1 vezes 1, somado com x vezes 1 vezes 5, né? Igual a zero. E agora eu vou resolver os produtos. Então eu tenho que x vezes 2 vezes 1 dá 2x, y vezes 1 vezes 3, que deu 3y, 1 vezes menos 1 vezes 5, que dá menos 5, menos 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6, y vezes menos 1 vezes 1, que deu menos 1, x vezes 1 vezes 5, que dá 5x, né? E aí agora eu vou tirar esses colchetes e colocar os termos semelhantes juntos, né? Então tá aqui, ó, 2x menos mais 5x, né? Então fica menos 5x, mais 3y, menos y, que fica positivo, né? E menos 5 com menos mais 6, que seria o menos 6, né? E aí a gente reduz os termos semelhantes. Então 2x menos 5x, que deu menos 3x, 3y somado com y, que dá 4y, e menos 5 menos 6, que dá menos 11, igual a zero. E aí vejo que utilizando determinante, eu encontrei uma equação geral da reta determinada pelos pontos M e N, né? E aí, a partir dessa equação geral, vocês podem encontrar, se for preciso, a forma reduzida. Bom, gente, e aqui eu finalizo esse vídeo sobre a aplicação de determinantes. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, até o próximo vídeo.